Ouça com atenção. Documentos recém-desclassificados da CIA revelam que o governo dos Reichsrusse uma vez canalizou milhões em experimentos mentais secretos. Sim, pesquisas psíquicas da vida real destinadas a dobrar a própria realidade. Imagine técnicas tão poderosas que poderiam distorcer seus sentidos, conectá-lo à energia oculta do universo e talvez até permitir que você espiasse o futuro. Parece insano, mas esse programa ultra-secreto, conhecido como o processo Gateway, era levado muito a sério, baseando-se em neurociência inovadora e física quântica. O conhecimento proibido da CIA está finalmente surgindo. Está pronto para ver o que eles tentaram manter trancado a 7 chaves? Fique por aqui, porque o que você está prestes a descobrir pode abalar tudo o que você acha que sabe. Agora, o que estou prestes a contar foi mantido em segredo por décadas. A CIA, nosso próprio governo, estava fazendo algo inacreditável bem debaixo de nossos narizes. Eles tentavam controlar a mente das pessoas. Mas por quê? Qual era o verdadeiro objetivo? Imagine se você pudesse fazer alguém fazer qualquer coisa que quisesse. Fazê-lo revelar seus segredos mais profundos ou até derrubar um avião. Era exatamente isso que a CIA achava que poderia conseguir com hipnose e outras técnicas de manipulação mental. Eles não pararam por aí. A CIA acreditava que nossas mentes poderiam fazer muito mais. Começaram a explorar estados alterados de consciência, aqueles estados estranhos e oníricos em que a realidade parece diferente. Os memorandos internos da CIA sugeriam que esses estados não eram apenas relaxantes. Talvez liberassem habilidades extraordinárias, como espiar as esquinas do tempo ou sintonizar mentes do outro lado do continente. Habilidades que eles temiam que pudessem reescrever o equilíbrio do poder global. Mas fica ainda mais estranho. Você já sentiu que há algo a mais no mundo, algo além do que podemos ver? Como se houvesse algum tipo de energia conectando tudo. A CIA também pensava assim. Eles chamaram isso de processo Gateway. Em relatórios secretos agora divulgados, os pesquisadores falavam de consciência como um campo de energia. Acreditavam que nossas mentes não estavam presas em nossas cabeças, mas podiam alcançar e tocar o próprio tecido do universo. Pense nisso por um segundo. E se seus pensamentos pudessem realmente mudar a realidade? E se você pudesse acessar alguma fonte de energia cósmica e dobrar as regras do mundo físico? Era exatamente isso que a CIA tentava fazer. Eles não estavam apenas brincando com meditação ou pensamento positivo. Eles miravam algo muito maior, um jeito de transcender a própria realidade física. Agora, talvez você esteja se perguntando por que eles mantiveram tudo isso escondido. Por que não nos contaram sobre essas possibilidades incríveis? Talvez tivessem medo do que aconteceria se todos soubessem a verdade sobre seu próprio potencial. Mas agora, o segredo foi revelado. Os documentos foram desclassificados. Finalmente podemos ver o que estavam fazendo todos aqueles anos. E isso levanta tantas perguntas. E se a CIA teve sucesso? E se eles realmente encontraram uma maneira de acessar esses reinos ocultos da consciência? E mais importante, o que isso significa para mim e para você? Será que todos estamos andando por aí com superpoderes não descobertos? Será que existe mesmo algum tipo de campo de energia universal que poderíamos aprender a controlar? As implicações são de explodir a mente. Você já sentiu que seus pensamentos poderiam ir além do seu corpo? Você não está sozinho. Cientistas estão descobrindo algo incrível sobre nossas mentes. Eles estão percebendo que nossa consciência pode ser mais do que apenas atividade cerebral. Pode ser um poderoso campo de energia que se estende muito além da nossa cabeça. Sei que isso soa maluco. Alguns cientistas ainda acham que consciência é apenas o disparo de neurônios no cérebro, mas outros estão vendo algo muito maior. Eles estão começando a encarar a consciência como uma energia que nos conecta a todos. Imagine seus pensamentos como ondas invisíveis, que se propagam e tocam tudo ao seu redor. Essa ideia se conecta a algo chamado Teoria do Holograma Universal, um conceito que desafia a mente, sugerindo que nosso universo inteiro talvez seja como uma imensa projeção 3D. E adivinhe,
Nossas mentes podem ser os projetores. As conclusões da CIA sugeriam que cada pensamento, cada emoção, poderia esculpir a estrutura quântica do mundo, o que significa que seus devaneios e medos não são meros resíduos mentais, mas pequenas ferramentas que entalham novos contornos no tecido da existência. Mas como isso funciona? É aí que entra a física quântica. Os cientistas descobriram que partículas minúsculas se comportam de forma diferente quando alguém as está observando. É como se nossa atenção mudasse a forma como elas agem. Alguns pesquisadores acham que isso prova que nossa consciência afeta o mundo ao nosso redor num nível fundamental. É aqui que fica ainda mais empolgante. Se nossas mentes podem influenciar partículas minúsculas, o que mais podem fazer? Seria possível aprender a controlar esse poder para mudar coisas maiores em nossas vidas e no mundo à nossa volta? É uma ideia ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Talvez você se pergunte o que isso tem a ver com controle mental. Bem, pense. Se nossos pensamentos são ondas de energia que podem mudar a realidade, então aprender a controlar essas ondas seria incrivelmente poderoso. Poderia significar a habilidade de influenciar não só nossa própria mente, mas potencialmente a mente de outras pessoas também. Mas tem mais. Cientistas descobriram que nossos cérebros produzem diferentes tipos de ondas, dependendo do que estamos fazendo ou sentindo. Quando estamos relaxados, o cérebro produz ondas lentas. Quando estamos focados, produz ondas mais rápidas. E eis a questão. Ao mudar essas ondas cerebrais, talvez consigamos alterar nosso estado de consciência. Imagine conseguir mudar sua mente para um estado de relaxamento profundo ou de foco intenso à vontade, ou até alcançar estados de consciência que normalmente não acessamos. Isso não é apenas devaneio. Há pesquisas reais por trás disso. Cientistas descobriram que certas técnicas podem ajudar as pessoas a controlar as próprias ondas cerebrais e entrar em estados alterados da mente. Isso é enorme. Quer dizer que talvez tenhamos muito mais controle sobre nossas mentes do que jamais imaginamos, podendo potencialmente destravar habilidades que não sabíamos que tínhamos. Criatividade mais aguçada, melhora na cura e, quem sabe, até poderes psíquicos. Vamos nos aprofundar. Feche os olhos e visualize o seguinte: 2 tons diferentes tocando em seus ouvidos, criando um terceiro som fantasma dentro da sua cabeça. Agora, imagine que esse som fantasma poderia reprogramar seu cérebro, dando-lhe superpoderes mentais. Loucura, né? Bem, a CIA não achava isso. Eles chamaram esse fenômeno de REM-Sync, e ele pode ser a chave para liberar o verdadeiro potencial da sua mente. Isso não é ficção científica. É uma tecnologia real desenvolvida por um homem chamado Robert Monroe. Ele descobriu que tocar sons ligeiramente diferentes em cada ouvido poderia criar um efeito especial no cérebro. Sua mente tenta dar sentido a esses sons e cria um novo ritmo, um que não existe de fato fora da sua cabeça. Mas é aí que fica realmente interessante. Esse ritmo fantasma pode, na verdade, mudar o funcionamento do seu cérebro. Normalmente, os 2 lados do nosso cérebro, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, não funcionam perfeitamente juntos. É como se dançassem ritmos diferentes. O REM-Sync força-os a entrar em sincronia, a dançarem o mesmo compasso. Pense no que isso pode significar. E se os 2 lados do seu cérebro estivessem perfeitamente em harmonia, trabalhando juntos como nunca antes? As possibilidades são incríveis. Então, como funciona na prática? Quando você ouve o REM-Sync, escuta uma mistura de sons. Há um ruído rosa que é como uma versão mais suave da estática que se ouve numa TV antiga, ajudando a relaxar a mente. Depois, há esses tons especiais, um em cada ouvido. A diferença entre esses tons cria o batimento binaural, aquele som fantasma que seu cérebro percebe. À medida que você escuta, suas ondas cerebrais começam a mudar. Os cientistas mediram isso e observaram um aumento das ondas alfa e teta, aquelas associadas a relaxamento profundo e meditação. É como se o REM-Sync fosse um atalho para estados mentais que normalmente levam anos de prática para alcançar.
mas o relaxamento é apenas o começo. As pessoas que usam o M-Sync relatam todo tipo de experiência incrível. Algumas dizem ter tido experiências fora do corpo, sentindo que saíram de sua forma física. Outras falam de criatividade ampliada, solucionando problemas que antes pareciam impossíveis. Há quem afirme ter acessado memórias ocultas ou até adquirido habilidades psíquicas. Sei que parece bom demais para ser verdade, mas aqui está o detalhe. Há pesquisas reais sustentando isso. Estudos mostram que o M-Sync pode melhorar a forma como seus sentidos trabalham em conjunto, reduzir o estresse e até ajudar a dormir melhor. Algumas pessoas dizem que isso transformou completamente suas vidas. A CIA enxergou o potencial dessa tecnologia. Eles não estavam apenas interessados em ajudar pessoas a relaxar ou serem mais criativas. Queriam levar a consciência humana ao limite. Em seu secreto processo Gateway, usaram o M-Sync para tentar acessar estados mais elevados de percepção. Acreditavam que o M-Sync não só acalmava a mente, mas poderia abrir camadas ocultas da existência, dando acesso a reinos onde as regras da realidade se tornam difusas e onde os sussurros silenciosos da mente poderiam ecoar pelo projeto cósmico em si. Imagine poder acessar conhecimento universal, explorar dimensões além do nosso mundo físico. A CIA achava que isso podia ser possível com essa tecnologia. E o mais surpreendente, você não precisa ser um agente secreto ou um gênio científico para experimentar. Essa mesma tecnologia está disponível a qualquer pessoa que queira explorar seu potencial. Agora que abrimos a porta, vamos entrar em um mundo completamente novo. Você já imaginou como seria ficar totalmente desperto enquanto seu corpo está em sono profundo? Isso não é apenas um sonho. É um estado real chamado Focus 10 e pode mudar tudo o que você pensava saber sobre sua mente. Focus 10 é como ter um superpoder. Imagine seu corpo pesado e relaxado, como se estivesse no sono mais profundo de todos. Mas aqui vem a parte incrível. Sua mente está totalmente alerta e desperta. É como se seu cérebro estivesse dando uma festa enquanto seu corpo tira uma soneca. Esse estado desafia tudo o que achamos que sabemos sobre estar acordado ou dormindo. Normalmente, quando o corpo dorme, a mente também dorme. Mas em Focus 10, você está quebrando essas regras e explorando uma nova forma de existência. Quando você entra em Focus 10, coisas surpreendentes acontecem em seu corpo. Seu coração desacelera, sua pressão arterial cai e você se sente incrivelmente relaxado, como se seu corpo estivesse recebendo o melhor descanso da vida. Mas não para aí. Seu cérebro começa a produzir tipos diferentes de ondas, geralmente vistas apenas em meditação profunda ou logo antes de você pegar no sono. Talvez você esteja se perguntando por que alguém faria isso. Prepare-se, porque segundo raras notas muito antigas do Instituto Monroe, alguns participantes não só se sentiram muito bem, mas afirmaram ter recordação quase instantânea de memórias de infância perdidas e um surto de reconhecimento de padrões que tornava simples resolver quebra-cabeças antes impossíveis. E isso é só o começo. Há quem diga que pode se curar mais rápido em Focus 10. Outros relatam sentir-se mais conectados às próprias emoções e se conhecerem melhor. É como se Focus 10 lhe desse um passe especial para explorar as partes mais profundas da sua mente. Aqui vai uma informação realmente empolgante. Cerca de 22 em cada 25 pessoas que tentaram o Focus 10 em um curso especial disseram que a experiência mudou suas vidas. Isso é enorme. Elas tiveram vivências que as fizeram ver o mundo de uma forma completamente nova. Imagine se isso pudesse acontecer com você também. Mas Focus 10 não se resume a sentir-se bem ou ter experiências curiosas. É um portal para estados de consciência ainda mais profundos, como se fosse o primeiro degrau de uma escada que leva a realidades que você nunca imaginou existir. Depois que você domina o Focus 10, pode começar a explorar estados de consciência ainda mais incríveis. Pense nisso. E se você pudesse acessar partes da sua mente que nunca percebeu que existiam? Em seus experimentos, pessoas em Focus 10 desenterraram detalhes vívidos da infância
que estavam esquecidos havia décadas, resolveram problemas que as atormentavam há anos e emergiram sentindo como se tivessem encontrado quartos secretos em sua mansão mental. Quartos que a CIA mapeou em silêncio e nunca reconheceu publicamente. Imagine enxergar coisas que ninguém mais vê, sentir coisas que ninguém mais sente. Você pode achar que isso é impossível, mas e se eu disser que existe um estado que expande sua percepção além de qualquer coisa que já experimentou? Bem-vindo ao Focus 12, um estado de consciência que abre portas que você nunca sequer imaginou. Em Focus 12, sua consciência se expande muito além do seu corpo físico, como se sua mente crescesse para tocar as fronteiras do universo. Você continua desperto, ciente, mas agora consegue perceber muito mais do que está ao seu redor. Porém, chegar ao Focus 12 não é simples. Requer prática e paciência. É preciso aprender a silenciar a mente, a calar aquele turbilhão de pensamentos que normalmente preenche sua cabeça. É como tentar acalmar um mar agitado. E mesmo quando você finalmente chega lá, manter-se em Focus 12 pode ser complicado, pois é um estado tão diferente da nossa experiência usual que pode soar estranho ou até assustador. Então, o que torna o Focus 12 tão especial? Nesse estado, você pode acessar informações que normalmente ficam fora do nosso alcance, como se conseguisse conectar-se a uma fonte universal de conhecimento. Algumas pessoas relatam enxergar acontecimentos distantes ou até dar uma espiada no futuro. Outros falam que conseguem se comunicar com espíritos ou entidades superiores, como se Focus 12 permitisse sintonizar canais de informação que estão geralmente bloqueados. Os cientistas estão começando a prestar atenção a essas experiências. Eles pesquisam como a consciência expandida funciona e o que pode significar para nós. Alguns acreditam que isso possa estar ligado à física quântica, a ciência das partículas minúsculas que parecem quebrar todas as regras que conhecemos sobre a realidade. Agora, imagine o que você poderia fazer se dominasse o Focus 12. Que problemas poderiam ser resolvidos se você tivesse acesso a um conhecimento além do que seus olhos podem ver ou seus ouvidos podem ouvir? Como sua vida poderia mudar se você pudesse se conectar a uma sabedoria mais profunda? As pessoas que chegam ao Focus 12 relatam experiências incríveis. Alguém disse que, de repente, compreendeu problemas complexos de matemática que o intrigavam havia anos. Outro afirmou ter sentido que um parente estava em perigo e mais tarde descobriu que houve mesmo um acidente. Essas histórias podem soar inacreditáveis, mas são relatos documentados do que pode acontecer nesse estado extraordinário da mente. Há registros de participantes em Focus 12 que criaram soluções elaboradas de engenharia, compuseram músicas que pareciam se escrever sozinhas ou entenderam intuitivamente conceitos científicos além do que haviam aprendido, feitos que não só os surpreenderam, mas também os analistas céticos que os observavam. Outros relatam sentirem-se mais conectados a tudo ao seu redor, percebendo a energia de pessoas e lugares. É como se o Focus 12 eliminasse as barreiras entre você e o resto do universo. Então pergunte a si mesmo: você está pronto para ir além dos seus sentidos normais e explorar reinos de consciência que a maioria das pessoas nem sabe que existem? Porque se estiver, há todo um novo mundo esperando por você. E o que vem a seguir vai deixar você ainda mais de queixo caído. Lembra quando você era criança e sentia que o tempo passava bem devagar? Ou como o tempo voa quando você está se divertindo? E se eu te dissesse que essas não eram apenas impressões, mas pistas de uma verdade mais profunda sobre a realidade? Existe um estado de consciência em que o tempo, do jeito que conhecemos, simplesmente desaparece. Seja bem-vindo ao Focus 15, um nível alucinante em que passado, presente e futuro se misturam em um só. Não é ficção científica, é um estado real que pessoas vivenciam e que pode mudar tudo o que você pensa saber sobre o tempo. Em Focus 15, você não apenas pensa em diferentes momentos, você os vivencia todos ao mesmo tempo. Imagine conseguir ver toda a sua vida diante de você, não como uma linha reta, mas como um único momento. É como sair do próprio tempo. Isso pode soar impossível,
Afinal, estamos acostumados a ver o tempo indo sempre numa única direção, para a frente. Mas o Focus 15 põe em xeque todas as nossas certezas de como o tempo funciona. Como se de repente descobríssemos que as regras que seguimos a vida inteira simplesmente não existem. As pessoas que chegam ao Focus 15 relatam experiências incríveis. Algumas dizem que conseguem reviver memórias de infância com todos os detalhes vívidos, como se estivessem acontecendo agora. Outras falam que vislumbram eventos que ainda não aconteceram, quase como espiar o futuro. Uma pessoa descreveu a sensação como flutuar num oceano infinito de agora. Outra disse que parecia que todo o tempo estava comprimido num único ponto. Isso não são meros devaneios ou fantasias. São vivências reais que foram documentadas e estudadas. Mas como isso é possível? Alguns cientistas acreditam que nossa maneira habitual de perceber o tempo pode não ser a história completa. Dizem que o tempo talvez não seja uma linha reta, mas algo mais parecido com um emaranhado de fios, e nós normalmente enxergamos apenas um fio de cada vez. Em Focus 15, é como se pudéssemos ver o emaranhado inteiro de uma só vez. A física quântica, ciência das partículas minúsculas, sugere que o tempo talvez não seja tão fixo quanto imaginamos. Algumas teorias dizem que todos os momentos podem existir simultaneamente e que nossa mente apenas vivencia um de cada vez. A CIA insinuava que o Focus 15 não era apenas uma forma de escapar. Era um ponto de observação mental em que a flecha do tempo parecia curvada ou irrelevante. Uma vantagem que, segundo alguns participantes, permitia degustar o amanhã como enólogos experimentam vinhos, alterando destinos antes mesmo de eles se formarem. Pense no que isso pode significar. E se você pudesse acessar qualquer momento da sua vida quando quisesse, poderia reviver suas melhores lembranças ou aprender com os erros do passado. Talvez até moldar o futuro ao ver o que está por vir. Mas a coisa vai ainda mais fundo. Algumas pessoas que chegam ao Focus 15 dizem que conseguem acessar informações de períodos históricos diferentes, como se pudessem ver civilizações antigas ou espiar um futuro distante. É como ter uma máquina do tempo dentro da mente. Claro, isso gera várias perguntas. Se podemos vivenciar todo o tempo de uma vez, isso significa que nosso futuro já está determinado, ou será que podemos mudá-lo? São questões enormes que até os cientistas ainda estão tentando decifrar. Achou que se libertar do tempo era de pirar a cabeça? Segure firme, porque agora chegamos à fronteira da própria realidade física. Há um lugar em que sua mente pode tocar o próprio tecido do universo. Esse lugar se chama Focus 21. E não se trata apenas de ver outros tempos, mas de entrar em mundos totalmente novos. Focus 21 é como uma ponte entre o nosso mundo do dia a dia e algo maior. É onde as partes física e não física da realidade se encontram. Imagine ficar parado na beira de tudo o que conhece, olhando para um vasto universo desconhecido. É isso que o Focus 21 parece ser. Mas chegar até lá não é fácil. A mente precisa se expandir de um jeito inédito. Algumas pessoas relatam uma sensação de que a consciência se expande até ocupar todo o universo. Outras descrevem a sensação de cair em um espaço infinito. Pode ser assustador, até mesmo esmagador, e seu cérebro pode tentar trazê-lo de volta, mantê-lo na zona familiar que conhece. Há riscos também. Alguns que chegaram ao Focus 21 sentiram que poderiam se perder, esquecer como voltar ao próprio corpo. É como mergulhar no oceano mais profundo. Empolgante, mas também perigoso se você não estiver preparado. Então, o que as pessoas de fato vivenciam em Focus 21? Algumas dizem conseguir ver e sentir a energia fluindo por tudo ao redor, falando sobre se conectar a uma fonte de sabedoria infinita, como se estivessem acessando a mente do próprio universo. Outras descrevem encontros com seres de outras dimensões ou o acesso a conhecimentos que parecem surgir do nada. Uma pessoa disse que parecia conseguir enxergar os fios invisíveis que conectam toda a realidade. Outra descreveu a sensação de se dissolver em pura consciência. Experiências que podem soar impossíveis, mas que são muito reais para quem as vivencia.
Cientistas e filósofos apresentam diversas teorias alucinantes sobre o que pode acontecer em Focus 21. Alguns acreditam que talvez seja a prova do multiverso, a ideia de que muitos universos existem paralelamente. Outros acham que poderia ser um vislumbre da verdadeira natureza da consciência, provando que nossas mentes vão muito além do nosso cérebro. Há um conceito chamado o absoluto, que aparece bastante quando as pessoas falam de Focus 21, descrito como um estado de energia infinita, além do espaço e do tempo. Alguns acreditam que no Focus 21, nossa consciência pode tocar esse absoluto, conectando-nos à própria origem de toda a realidade. Mas aqui vem a grande reviravolta. E se o Focus 21 não fosse apenas observar esses outros mundos, mas interagir com eles? Há quem afirme ter influenciado eventos no nosso mundo, acessando o Focus 21, enviando energia de cura, resolvendo problemas complexos, ou mesmo moldando acontecimentos futuros. Imagine poder estender a mão e tocar outras dimensões com a mente. Em Focus 21, os participantes não apenas imaginavam outras dimensões, relatavam conversar com entidades inteligentes sem forma humana, absorvendo conhecimentos que desafiavam a linguagem, como se estivessem num mercado cósmico de ideias que nenhum livro jamais mapeou. Agora, e se você pudesse usar essas viagens mentais incríveis para transformar completamente a sua vida? Não é apenas um sonho distante, é uma possibilidade real. O processo Gateway não se trata apenas de ter experiências legais na sua cabeça. Trata-se de trazer esse poder para o cotidiano e usá-lo para fazer mudanças incríveis. Sei o que você pode estar pensando. Como algo que acontece na sua mente poderia mudar sua vida real? Prepare-se para ter a mente explodida mais uma vez. Pense em todos os problemas que enfrenta no dia a dia. Talvez esteja empacado em um projeto no trabalho ou não saiba como melhorar um relacionamento. E se você pudesse acessar uma parte da sua mente capaz de ver soluções que você jamais cogitou? É exatamente o que muitos relatam ao usar o processo Gateway. Quando você entra nesses estados especiais de consciência, seu cérebro funciona de um jeito totalmente novo. Você consegue ter ideias que parecem sair do nada, em vez de apenas uma imaginação turbinada. Notas da CIA sugerem que os participantes acessavam o que chamavam de oficina mental, onde problemas antes intransponíveis se solucionavam quase sozinhos, como se esses estados concedessem acesso a instruções codificadas no cerne da realidade. Mas não se trata apenas de ser mais criativo. Pessoas que utilizam essas técnicas dizem que podem realmente acelerar a cura do próprio corpo. Imagine conseguir se recuperar mais rápido de uma lesão ou doença usando apenas o poder da mente. Parece inacreditável, mas há ciência de verdade apoiando isso. Estudos mostram que meditação e estados alterados de consciência podem fazer coisas surpreendentes pelo corpo e pela mente. Reduzem o estresse, impulsionam o sistema imunológico e até mudam o funcionamento do cérebro. É como dar um upgrade em todo o corpo. Claro, aplicar essas técnicas no cotidiano nem sempre é simples. É preciso prática e paciência para aprender a entrar nesses estados mentais especiais. E mesmo quando você consegue, pode parecer estranho no começo usar essas experiências no seu dia a dia. Mas a verdade é que as pessoas estão fazendo isso. Há casos documentados de indivíduos que mudaram suas vidas graças ao processo Gateway. Uma pessoa relatou que finalmente superou o medo de toda a vida que a travava havia anos. Outra disse ter largado um vício contra o qual lutou por décadas. Algumas conseguiram até melhorar a saúde física de formas que deixaram os médicos surpresos. Histórias de cura acelerada, redução de dores e até melhorias misteriosas em condições crônicas. É como se esses estados de consciência alterada pudessem ativar poderes de cura ocultos no corpo. E não é só para resolver problemas. Quem domina essas técnicas relata sentir-se mais conectado com o mundo, mais feliz, mais realizado, finalmente entendendo seu lugar no universo. Imagine acordar todo dia com a sensação de ter um superpoder secreto, de que pode encarar qualquer desafio, porque tem essa ferramenta incrível para ajudar.
É isso que dominar o processo Gateway pode representar para você. Tentaram manter esse conhecimento em segredo, sem surpresa. A ideia de que você pode se mover além da realidade atual e entrar em uma realidade desejada desafia tudo o que ensinaram sobre o que é possível. Mas estou entregando tudo de graça aqui, porque você merece saber. Todos os segredos que a CIA, a elite e até alguns guardiões espirituais tentaram enterrar agora estão sobre a mesa. As técnicas que você aprendeu até agora não são apenas exercícios teóricos, são as chaves para a sua libertação. Se você prestou atenção, já sabe que sua consciência pode moldar a percepção, conectar-se a campos universais de energia e até reescrever o que chama de realidade. Só falta agir. Talvez você se sinta sobrecarregado. Talvez esteja pensando, isso é mesmo possível? Posso mesmo acordar em uma vida completamente diferente? Algumas pessoas fizeram isso, algumas desde a adolescência, tropeçando nesses estados por acidente, confundindo realidades desejadas com sonhos lúcidos, até sentirem a diferença inequívoca. A realidade desejada está viva, cheia de profundidade e consistência. Não é só um roteiro pré-definido. Sim, você pode usar roteiros como guia, não como um roteiro rígido. Mas sua realidade desejada não é um teatro de marionetes. É uma existência totalmente desenvolvida, esperando que você dê o passo para dentro. Para criar a ponte entre teoria e experiência, as afirmações são sua arma secreta. Essas declarações positivas em tempo presente dizem à sua mente: eu já estou na realidade que desejo. Com o tempo, sua consciência para de lutar contra a ideia e começa a pavimentar o caminho. Neville Goddard ensinava que viver como se você já tivesse o que deseja dissolve a resistência. E temos documentários inteiros que se aprofundam nessa sabedoria. Se você quiser um tesouro de meditações guiadas, ensinamentos avançados de Neville Goddard e mais instruções passo a passo. Outras técnicas também têm variações próprias. Focar em um certo som, visualizar uma jornada simbólica ou se imaginar atravessando uma porta até a sua realidade desejada. Não se deixe confundir pela variedade. Não é sobre dominar todos os métodos, mas encontrar aquele que se encaixa com você. Se algo parece estranho ou muito complicado, experimente outro. Pense nesses métodos como diferentes playlists de música, cada uma projetada para ajudar sua mente a relaxar, se abrir e sintonizar a frequência da sua realidade desejada. Podemos fazer uma breve meditação guiada agora mesmo. Feche os olhos, respire devagar, sinta uma energia calma percorrer você. Na sua mente, visualize uma porta calorosa e brilhante. Do outro lado dessa porta está a sua realidade desejada. Ao inspirar, absorva a convicção: eu sou digno da realidade que desejo, eu já estou lá. Solte o ar, liberando a dúvida. Imagine girar a maçaneta e atravessar a porta, sentindo as texturas, ouvindo vozes distantes, inalando o ar desse novo mundo. Permaneça nesse espaço. Quando voltar ao lugar onde está, anote o que sentiu. Repita isso com frequência, mantendo um diário e aperfeiçoando sua técnica. Sim, pode levar algum tempo. Talvez você não mude instantaneamente. É normal. Faça pausas, experimente e, gradualmente, notará mudanças sutis. Seus sonhos podem ficar mais vívidos, sua intuição mais aguçada, a sensação de que outra realidade está ao alcance cada vez mais tangível. Eles queriam manter tudo em silêncio, queriam que você ficasse pequeno. Tarde demais. Você chegou até aqui. Esse conhecimento é seu. Abrace-o, use com sabedoria e dê a si mesmo permissão para atravessar essa porta. Você não é mais apenas um observador, é um criador. Está pronto para acordar na sua realidade desejada? É hora de girar a chave e descobrir. Você já se perguntou por que o governo tinha tanto interesse em controlar mentes? Não era só diversão. Eles tinham planos grandes e alguns eram bem assustadores. Vamos espiar por trás da cortina e ver o que realmente pretendiam. Lembra de tudo aquilo que falamos sobre as coisas incríveis que você pode fazer com o poder da mente? Pois existe um lado sombrio nessa história. Imagine se alguém pudesse usar essas técnicas
para fazer você fazer coisas que não quer. Não é apenas um pesadelo. Aconteceu de verdade. Lá pelos anos 1950, a CIA iniciou um programa secreto chamado MKUltra. Eles queriam encontrar maneiras de controlar mentes. Fizeram coisas terríveis. Deram drogas a pessoas sem que elas soubessem. Usaram hipnose para tentar mudar o modo de pensar das pessoas e até tentaram apagar memórias ou criar novas personalidades. Mas por que fariam isso? Eles achavam que, se pudessem controlar mentes, conseguiriam fazer espiões contar toda a verdade ou até criar supersoldados sem medo de nada. Estavam procurando maneiras de vencer guerras sem disparar um tiro. Não são só governos que fazem isso. Alguns cultos e grupos estranhos usaram técnicas de controle mental para manter seguidores na linha, fazendo as pessoas acreditarem em coisas que não são verdade e agirem de formas que normalmente não fariam. É aí que a coisa complica. Quando você entra naqueles estados especiais da mente que discutimos, seu cérebro funciona de forma diferente. Você pode ficar mais aberto a sugestões. Isso é ótimo se você quer se curar ou resolver problemas, mas e se outra pessoa estivesse dando essas sugestões? Poderiam plantar ideias na sua cabeça sem que você percebesse. Cientistas descobriram coisas assustadoras a esse respeito. Pessoas em estados alterados podem acreditar em fatos falsos ou até criar memórias que não existiram. Imagine achar que algo aconteceu com você sem nunca ter acontecido de verdade, como se seu próprio cérebro estivesse pregando peças. Há outros riscos. Às vezes, quando as pessoas exploram partes profundas da mente, encontram coisas assustadoras ou perturbadoras. É como abrir uma porta que não se pode fechar. Em um relatório interno, um voluntário saiu tremendo, insistindo ter vislumbrado entidades sombrias e ouvido sussurros estranhos numa língua desconhecida, nos lembrando que esses ambientes internos não são apenas cenários relaxantes, podem ser territórios selvagens e não mapeados. Mas não se preocupe, não é tudo desgraça e trevas. Hoje em dia existem regras para proteger pessoas que participam de experimentos mentais. Os cientistas buscam maneiras seguras de usar essas técnicas poderosas para ajudar e não prejudicar. Neste momento, pesquisadores estão trabalhando em coisas incríveis, explorando técnicas mentais para ajudar pessoas com depressão ou TEPT. Alguns até pensam em usar esses poderes para tornar o mundo um lugar melhor. O que tudo isso significa para você? Mostra o quanto a sua mente pode ser poderosa. É como ter um superpoder, mas como todo superpoder, você precisa usar com sabedoria. À medida que continuamos a aprender mais sobre a consciência e como alterá-la, temos de pensar cuidadosamente em como usar esse conhecimento. E isso nos leva a algumas questões enormes. Se podemos mudar a forma como nossas mentes funcionam, o que isso significa sobre quem somos? Poderíamos criar um mundo em que todas as mentes estejam conectadas, ou nos arriscar a um futuro em que alguns tentem controlar o pensamento dos outros? São reflexões de tirar o fôlego que precisamos considerar enquanto avançamos rumo ao futuro das pesquisas sobre consciência. Lembra quando falamos sobre seus pensamentos mudarem a realidade? Pois existe um grupo de cientistas que acreditam que não são apenas os seus pensamentos, mas os pensamentos de todos juntos que podem realmente mudar o mundo. Eles chamam isso de Projeto Consciência Global, e ele está em andamento há mais de 20 anos. Esses cientistas não estão brincando. Instalaram máquinas especiais ao redor do mundo que geram números aleatórios. Mas aqui vem a parte maluca. Eles acreditam que quando muitas pessoas se concentram na mesma coisa, como durante um grande evento, essas máquinas param de ser tão aleatórias. É como se todas as nossas mentes juntas estivessem pressionando a própria realidade. Sei que sou estranho, e até alguns cientistas não acreditam nisso. Dizem que é coincidência ou que as estatísticas estão erradas. Mas o pessoal desse projeto coletou montanhas de dados, analisando centenas de eventos, desde festas de Ano Novo até tragédias terríveis como o 11 de setembro. E continuam encontrando o mesmo padrão. Quando muitas pessoas pensam e sentem intensamente a mesma coisa, os números dessas máquinas ficam estranhos.
Funciona assim. Essas máquinas, chamadas geradores de números aleatórios, deveriam cuspir sequências totalmente imprevisíveis, como jogar uma moeda várias vezes. Deveríamos ter cara e coroa em quantidade igual. Mas durante grandes eventos, é como se a moeda começasse a cair muito mais vezes em cara do que deveria. Os cientistas dizem que isso acontece bem mais do que seria por acaso. Eles fizeram análises estatísticas sérias e concluíram que a probabilidade de tudo isso acontecer por acaso é de mais de 1 trilhão para 1. Um número tão grande que fica difícil até imaginar. É como se você jogasse uma moeda e ela caísse em cara 1 milhão de vezes seguidas. Você certamente acharia isso muito esquisito, não é? Mas o que tudo isso significa? Se for verdade, pode mudar completamente o que pensamos sobre como o mundo funciona. Pode significar que nossos pensamentos e sentimentos não estão apenas na nossa cabeça. Podem estar alcançando e tocando o mundo de formas que nunca imaginamos. Agora, imagine se pudéssemos usar esse poder de propósito. E se todos focássemos nossas mentes para gerar coisas boas? Poderíamos curar doentes, parar guerras ou até mudar o rumo da história? Esse é o tipo de pergunta que tira o sono dos cientistas. Claro que ainda estamos longe de ter certeza do que realmente acontece. Ainda há muito mistério sobre como tudo isso funciona. Mas o projeto Consciência Global está nos fazendo pensar de novas maneiras a respeito do poder que nossas mentes podem ter. E se eu te dissesse que o futuro do nosso mundo está escondido na sua própria mente? Neste exato momento, cientistas estão descobrindo segredos da consciência que podem mudar tudo. Eles estão encontrando maneiras de usar o poder dos nossos pensamentos para curar doenças, explorar o espaço e até nos conectar com outras dimensões. Imagine acordar um dia e controlar um computador só com o pensamento, ou médicos que possam curar doenças apenas acessando a energia da sua mente. Não é apenas um sonho, são projetos reais que os pesquisadores estão desenvolvendo agora mesmo. Mas aqui está o ponto. Essa pesquisa não é simples. Há grandes desafios para os cientistas que tentam entender a consciência. Alguns se preocupam com o que pode acontecer se começarmos a mexer no funcionamento das nossas mentes. Pode ser perigoso? E se alguém usar esse conhecimento para controlar os pensamentos de outras pessoas? São questões importantes que precisamos considerar. Mas as possibilidades são incríveis demais para serem ignoradas. Pense no que isso pode significar para a medicina. Os médicos poderiam usar o poder da sua mente para combater o câncer ou acelerar a cura de ferimentos. Imagine se recuperar de um osso quebrado em apenas alguns dias, em vez de semanas. E não é só sobre cura. Alguns cientistas acham que poderíamos usar nossa mente para explorar o espaço de formas inimagináveis. Em vez de mandar astronautas em foguetes, poderíamos enviar a consciência deles a outros planetas. Parece ficção científica, mas tem base em pesquisas reais sobre como a nossa mente funciona. Alguns especialistas dizem que, no futuro, todos poderemos estar conectados por uma espécie de internet das mentes, compartilhando pensamentos e sentimentos diretamente, sem precisar falar nada. Seríamos como um grande cérebro global. E isso é só o começo. Alguns pesquisadores acreditam que poderemos usar a nossa mente para alterar o próprio tecido da realidade, estudando como a consciência influencia o mundo físico. Imagine mover objetos com o pensamento ou enxergar o futuro. São poderes que os cientistas estão, de fato, estudando seriamente neste momento. Existem laboratórios no mundo todo trabalhando em tecnologias de ponta para explorar a consciência, usando equipamentos avançados para ver como nossos pensamentos criam a realidade. Alguns desenvolvem formas de potencializar habilidades mentais naturais, como melhorar a memória ou aumentar a concentração. Toda essa pesquisa pode levar a um futuro mais incrível do que qualquer coisa que já imaginamos. Talvez possamos resolver problemas como fome ou mudança climática, com a força coletiva de nossas mentes. Podemos criar um mundo em que todos estejam conectados, em que nos compreendemos de maneiras inigualáveis. Mas a parte mais empolgante é que você não precisa esperar pelo futuro
para começar a explorar o poder da sua própria mente. As técnicas e descobertas dessas pesquisas já estão mudando vidas hoje. Ao aprender a aproveitar sua consciência, você pode liberar habilidades que nunca soube que tinha. Então pergunte a si mesmo: está pronto para fazer parte desse futuro alucinante? Está disposto a explorar o incrível potencial escondido dentro de você? Porque o poder de mudar tudo já está aí dentro. Você só precisa aprender a usá-lo. Escute bem. Tudo o que você achava que sabia sobre sua mente está prestes a mudar. Descobrimos segredos que gente poderosa tentou esconder por anos. Sua consciência não está apenas na sua cabeça. É uma força que pode moldar a própria realidade. Pense nisso. A CIA não estava de brincadeira quando estudou controle mental. Eles sabiam que havia algo gigantesco por trás disso. E agora, nós também sabemos. Seus pensamentos podem curar seu corpo, resolver problemas impossíveis e talvez até dar uma espiada no futuro. Mas cuidado, esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal. Alguns podem tentar controlar a sua mente, outros querem usar isso para tornar o mundo um lugar melhor. A escolha é sua. Você está diante do limiar de um novo mundo, onde sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui. Está pronto para despertar e ver do que realmente é capaz? Se quiser se unir a outras pessoas nessa jornada, comente: eu moldo a realidade aqui embaixo. Não deixe que o medo te detenha.